Já passamos de 20 mil ingressos vendidos para o jogo contra a Chapecoense. Lateral esquerdo está negociando já com o Fluminense, inclusive já tem negociações começando, né, conversas começando, e até o próprio presidente do Barcelona de Guayaquil meio que já confessa que deve rolar um empréstimo para o Fluminense. Você vai entender melhor quem é esse jogador e como que está a negociação. E além disso, uma nova dupla de zaga. Vai dar certo? Como tem andado a zaga do Fluminense? Vou falar disso depois da vinheta no Giro de Notícias. Bem, não esquece de deixar seu like e de se inscrever aqui embaixo. Vamos embora, a gente já começa falando sobre a zaga do Fluminense. Vai ter uma mudança para esse jogo, né? Mais uma vez, contra o Bahia, a gente deve ver uma zaga diferente do que a gente tem visto, né? Com David Braz e David Braz fora e Nino fora, né? David Braz, para quem não sabe, tomou o terceiro cartão amarelo na partida contra o Atlético Mineiro e não joga contra o Bahia. E além disso, Nino, zagueiro também do Fluminense, está lesionado, enfim, não deve jogar nem mais, nem contra não joga contra o Bahia, não deve jogar também contra a Chapecoense no final do ano. E com isso a gente volta à dupla de zaga Lucas Claro e Manuel. E assim, muita gente ficou naquela de tipo, nossa, Lucas Claro e Manuel, será que já jogaram juntos? Pô, a zaga do Fluminense, enfim, a gente até conversou um pouco disso lá no podcast do GE, mas a defesa do Fluminense tem um roteiro bom até agora no Campeonato Brasileiro, né? Tá entre acho que, se eu não me engano, é a terceira ou quarta melhor zaga do Brasileirão. Acho que São Paulo e Flamengo tem zagas melhores e Atlético Goianiense também, mas São Paulo, esses três têm jogos a menos, né? Se eu não tô enganado. Então, assim, o Fluminense tem 36 gols, uma média de 1 gol por partida, o que dentro do Campeonato Brasileiro é uma média boa, mesmo com muitos desfalques. Vamos lembrar aqui, a zaga do Fluminense ela começa com Nino e Lucas Claro, né? Já era desde o ano passado, inclusive o GE. Globo até fez um gráfico bem legal, enumerando ali as defesas do Fluminense dentro do Brasileirão ao longo de 2 anos. Essa tem tudo para ser a melhor defesa do Fluminense em um ano que ele não foi campeão. Tem tudo para ser isso. Porque a melhor defesa do Fluminense na história do Brasileirão, com 20 clubes, né, com 38 jogos, foi de 2012, que só tomou 33 gols. A de 2010 tomou 36 gols, 2 anos que a gente foi campeão. E a melhor defesa sem ser campeão é a de 2007, com 39 gols. Lembrando que, atualmente, a gente tomou 36, 3 a menos. Considerando que faltam 2 jogos, que a nossa média é tomar 1 gol por jogo, a gente só chegaria a 38. É bem possível que essa seja a melhor defesa do Fluminense em um ano que ele não foi campeão. Seria, né, diferente. Mas voltando para Lucas Claro e Nino, é a dupla de zaga que mais atuou até agora, o levantamento aqui do GE, tô utilizando as informações deles, porque foi a zaga que começou como titular. Foram 17 jogos, né, com o Lucas Claro e Nino. Aí Nino vai para as Olimpíadas, a gente começa a ter uma dupla que jogou também algumas partidas, que foi o Lucas Claro e Manuel, e a dupla Manuel e David Braz, que durante as Olimpíadas também habitou ali as escalações do Fluminense com o Roger Machado. Só que depois da volta, enfim, de tudo que foi acontecendo, o Lucas Claro cai de rendimento, a gente tem até lesões de Nino também ficando de fora, a gente acabou vendo uma participação maior de David Braz, que desde que assumiu a titularidade não perdeu mais. E aí a gente passou a ver, na verdade, a segunda dupla que mais atuou, David Braz e Nino, que atuaram por 8 vezes. Lucas Claro e Nino 17, David Braz e Nino em 8 oportunidades. Isso a gente tá falando como titular, é óbvio, né? E aí depois vem David Braz e Lucas Claro, já foram 4 vezes. Lucas Claro e Manuel, 4 vezes também. David Braz e Manuel, 3 vezes. E a única dupla que não atuou junto foi Manuel e Nino, até porque os dois jogam pela direita e tal, enfim. Para atuarem os dois é um pouco mais complicado. Lucas Claro até consegue jogar dos dois lados, assim como David Braz. Então assim, veremos uma nova dupla de zaga. A dupla de zaga com o melhor rendimento, assim, foi Lucas Claro e Manuel, que só jogaram 4 jogos, venceram 2, perderam 2, só tomaram 2 gols, mas foram 4 jogos, né? De desempenho, David Braz e Nino me parece ter sido a dupla que mais encaixou ali de qualidade. Pô, até porque Lucas Claro caiu um pouco de rendimento. Mas vamos ver esse ano, assim, mesmo Lucas Claro caindo um pouco de rendimento, a gente pode afirmar tranquilamente, acredito eu, que o desempenho nesse ano... Eu tô fazendo... Ah, não. Achei que tava fazendo isso tudo aqui sem estar gravando, pô. Cheguei até a tomar um susto. Agora tá gravando, sim. Confusões, né? O desempenho nesse ano da zaga é bom, né? Ainda mais comparado com os anos anteriores, onde a gente... De 2020 não, mas 2019, 18, 17, meu Deus.
vamos falar de outra coisa, que é a questão dos ingressos. O Fluminense anunciou duas coisas nesse final de semana. Para este final de semana. Nessa quarta, na verdade. Na quarta-feira ele anunciou que tinha 10 mil ingressos vendidos. Nessa quinta-feira ele anunciou que bateu 15 mil ingressos. O Fluminense tinha chegado a 15 mil ingressos. E abriu o setor leste. Ou seja, tem ingresso se você acessar aí o site. Se você é sócio, acessa nense.com.br. Se você não é sócio, você acessa lá o site do Futebol Card ou acessa o site do Fluminense, que é onde você consegue ver todas as informações sobre... tô com dúvida sobre retirada de gratuidade, tô com dúvida sobre... Tem tudo lá no site do Fluminense, tá? Lê lá com calma que você vai acabar achando. Mas enfim, 15 mil ingressos, tem ingresso pro setor leste e ainda tinha ingresso pro setor sul. Só que agora, no final da tarde da quinta-feira, o setor sul esgotou. Quando o Fluminense anunciou que abriu a leste, ainda tinha cerca de 5 mil ingressos. Com isso, vendendo esses 5 mil, já passamos de 20 mil ingressos vendidos pro jogo contra a Chape e agora temos ingressos para o setor leste. Lembrando que o setor leste não é um setor muito grande, ok? É leste inferior. A sul cabe cerca de 20 mil, a leste cabe um pouco mais ali do que 8, 9 mil ingressos. Depende da liberação, de corpo de bombeiros, mas acho que talvez sejam mais ou menos isso ali. 9 mil ingressos, por volta de 9 mil. Ou seja, leste inferior está aberto, compre, vai ser muito legal. E eu sempre falo, ai, não tem ingresso na sul, que problemão, minha vida. Cara, você vê o jogo da torre do lado do Maracanã é mais legal do que ver o jogo em casa, tá? Na TV. Então, para de tomar vergonha na cara, compra o ingresso da leste, esgotou a sul, mais de 20 mil ingressos. O Fluminense vai fazer a sua despedida em casa, o seu maior público no ano, obviamente, jogou poucos jogos em casa também com o público, vai fazer o seu público no ano e você vai ficar, ai, não tinha sul, eu não fui, aí eu preferi vir aqui no Premiere. Última notícia que já discorreu aí ao longo do dia, mas eu vou em ordem cronológica, tá? Ali pela manhã, o Saudações Tricolores publicou que o lateral Mário Pineda está no radar do Fluminense e já iniciou conversa. Ou seja, o Fluminense, aí vou ler aqui o textinho exato, né? Está avaliando as possibilidades da chegada do atleta e as conversas já iniciaram. Um dos valores que o Fluminense viu, mais interessante, valores não no sentido financeiro, né, mas de valores ali de interessante, do Pineda, é dele conseguir fazer as duas laterais. Ele joga na lateral esquerda, mas também sabe jogar como lateral direito. Ou seja, é o tipo de jogador que é interessante você ter dentro do elenco quando você vai disputar 3 competições, né? Vamos dizer, um exemplo, tá? O Pineda é reserva de Marlon. Aí você vai... O Samuel Xavier ficar fora de um jogo da Libertadores, por exemplo, né, no cenário de hoje, entraria Calegari. Chega no meio de semana, se Calegari não... pode botar o Pineda na direita e manter Marlon na esquerda. Enfim, você tem formas de se jogar. Isso seria uma das coisas que está chamando a atenção do Fluminense. Já foi, inclusive, teve matérias aí, a gente já falou aqui no Raiz Tricolor sobre a vontade do Fluminense de montar um elenco que justamente seja um elenco... Eu esqueci a palavra, que quando você faz mais de uma função, não é eclético, não é polivalente. Seja um elenco que tenha essa polivalência. O Mário Pineda, aí, enfim, a gente teve depois mais confirmações, essa notícia saiu de manhã no Saudações, e aí ao longo do dia saiu informação também, deixa eu ver qual que saiu aqui primeiro. Saiu informação primeiro lá no Equador. O Mário Pineda é jogador equatoriano, joga inclusive pela seleção equatoriana, e a rádio Huancavilca 830 AM publicou que o presidente do Barcelona de Guayaquil, o senhor Álvaro, porque era, na verdade, assim, o presidente do Barcelona, você jogar aí, presidente do Barcelona de Guayaquil, no Google, você vai achar que o presidente ainda é o Ceballos, tá? Ceballos defendeu, o LDU é campeão, o cara defendeu o pênalti da LDU, mas ele é presidente do Barcelona. Só que ele não é mais o presidente, não, já assumiu o Álvaro, Carlos Alfaro Moreno. Carlos Alfaro Moreno é o presidente do Barcelona do Equador e ele confirmou, segundo a rádio Huancavilca 830, de que o Mário Pineda, que é apelidado de Pitbull, tem um pouco de medo, né? Lateral esquerdo do Barcelona, sairá, ou sairia, né? Depende aqui da tradução, vamos ver como é que sairia por empréstimo ao Fluminense
com opção de compra. Fluminense do Brasil com opção de compra. Então, assim, o lateral chegaria e teria essa opção de compra como é normal dos empréstimos. Ainda mais informações. Essa saiu no Netflu, agora já mais pela tarde. O empresário do jogador confirmou o Netflu de que existe uma conversa entre Pineda e o Barcelona. Aí vou até ler a declaração que ele deu, tá? O Pineda é um nome em pauta no Fluminense. Estamos conversando com a direção, porém precisamos aguardar o término do Campeonato Brasileiro. Qualquer confirmação neste momento é prematura. Ou seja, aquela informação que eu venho batendo na tecla por várias vezes, ela é mais ou menos verdade, né? Aquilo que eu sempre falei. A informação que quando você busca informação dentro do Fluminense, a fala ali mais oficial e etc, que acaba saindo, é de que não, a gente só vai negociar para final do Brasileirão. A gente não tá negociando nada agora, a gente só tá pensando agora em classificar para Libertadores, etc. Mas obviamente que não seriam irresponsáveis. Aí é uma dupla irresponsabilidade, né? Irresponsáveis, se você falar que tá negociando de fato um lateral esquerdo, enfim, que quem tá lá não vai ficar mesmo, etc, seria irresponsabilidade. E outra irresponsabilidade seria não estar negociando com ninguém, esperar acabar o Brasileirão para poder começar a iniciar conversas. Aí seria uma responsabilidade também. Então tem aquele discursinho mole de não estão... Tal qual tem também o mesmo discursinho em respeito de treinador. Eu não duvido que o Fluminense tá fazendo essas contratações aqui já, pelo menos, em contato com algum perfil de treinador, conversando com algum treinador, porque o Pineda, por exemplo, não é uma opção, uma oportunidade de mercado, não é um jogador que rescindiu do nada com tal clube e você vai buscar, assim como era, por exemplo, Daniel Alves, né, que ficou sem clube do nada e tal, você tem que ir ali tentar buscar agora, por exemplo, apesar de eu não concordar com aquela contratação, mas era uma oportunidade que o mercado deu do nada. O Pineda não, é uma negociação que pode ficar aí, você podia fazer agora ou podia tentar daqui uma semana também. Então, acredito também que tem ali um treinador pelo menos engatilhado, mas a gente ainda não conseguiu descobrir o nome, ou pelo menos se alguém descobriu, ainda não conseguiu confirmar se é esse nome de fato. Pineda, falando rapidinho sobre ele, porque obviamente eu não vi nada além dos jogos que ele jogou contra o Fluminense e nem lembro muito das partidas dele contra o Fluminense, né? A gente tem que trabalhar na sinceridade também. Poderia muito bem vir aqui e falar, não, Pineda é um lateral esquerdo, que sabe jogar avançado e, enfim, jogou muito tempo, foi ali na Libertadores, jogou todos os jogos da Libertadores do Barcelona nesse ano, tá um tempo já no Barcelona. É apelidado de Pitbull, aí eu, tipo assim, vou e invento aqui, né? Deduzo que não, porque é um jogador muito forte na marcação, enfim. Podia inventar isso tudo, mas não vou falar só o que eu sei, né? Ele subiu no Independente Del Valle, jogou ali um bom tempo no Del Valle, em 2016 foi pro Barcelona, quase saiu do Barcelona em 2019, né? No caso de 2018 para 2019, tinha matéria lá no Diário La 10, falando, inclusive, que ele passou boa parte do ano, né, de 2018 no banco, e que provavelmente sairia, que já estava para ir pro Querétaro do México, etc. No final das contas, acabou permanecendo no Barcelona. Nessa temporada, marcou um gol, deu 2 assistências, foi titular ali em boa parte da temporada, e agora poderia vir o Fluminense, obviamente, efetivando a contratação. A gente faz outro vídeo aqui e tem o raio-x, aí sim com especialistas, eita, deu um soco no microfone, em futebol sul-americano, que com certeza acompanharam o jogador. Beleza? Até a próxima. Compra seu ingresso. Setor leste. Vamos lotar ali. A leste é aquela que fica de frente pra TV. A sua maior chance de aparecer na TV é estando na leste. É isso. Tamo junto. Valeu.